Aleluia. Graça e paz, igreja, você que está no seu lar, você que está nos assistindo de algum lugar, no seu celular, no seu quarto, na sua sala. Nós queremos estender essa bênção sobre a sua casa nesta noite e pedimos que o Senhor venha ministrar o seu coração, da sua família, e que a palavra dele venha entrar no seu lar de uma forma sobrenatural e que você possa entender os propósitos de Deus nesse tempo sobre a sua vida. Amém? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Gênesis 22, do versículo 1 ao 18. A gente vai estar compartilhando uma palavra simples, mas algo que Deus tem colocado no meu coração hoje. E eu queria que você fosse abençoado de uma forma sobrenatural, pois Deus tem feito muitas coisas nos últimos tempos, nos últimos dias, e coisas muito rápidas, coisas que nós não esperávamos, coisas que têm acontecido em meio ao conforto da nossa vida, e de repente tudo veio para dar uma chacoalhada no nosso coração, na nossa vida, na nossa família, nos nossos lares, no seu trabalho. E eu queria compartilhar uma palavra que hoje como tema está: obediência te fará merecedor. Essa palavra Deus ministrou no meu coração agora à tarde. Eu tinha uma outra pregação que Deus tinha ministrado, e eu tinha preparado uma palavra, e o Espírito Santo falou: não é essa palavra que eu tenho para esse tempo, para essa noite. E eu entrei para o meu quarto e eu comecei a falar com Deus, e Deus ministrou uma palavra que é para esse tempo, que é para hoje, que está em Gênesis 22, 1, 18. Eu queria que você acompanhasse do seu lar. Chama a sua família, chama os seus filhos, vão para a sala, compartilha essa palavra, né, em família, no seu ambiente familiar. E que diz assim no versículo 1: algum tempo depois, Deus pôs Abraão à prova. Deus o chamou pelo nome e ele respondeu: estou aqui. Então Deus disse: pegue agora Isaque, o seu filho, o seu único filho, a quem você ama tanto, e vá até a terra de Moriá. Ali na montanha que eu lhe mostrar, queime o seu filho como sacrifício. No dia seguinte, Abraão se levantou de madrugada, arreou o seu jumento, cortou lenha para o sacrifício e saiu para o lugar que Deus havia indicado. Isaque e 2 empregados foram junto com ele. No terceiro dia, Abraão viu o lugar de longe. Então disse aos empregados: fiquem aqui com o jumento. Eu e o menino vamos ali adiante para adorar a Deus. Daqui a pouco nós voltamos. Abraão pegou a lenha para o sacrifício e pôs nos ombros de Isaque. Pegou uma faca e fogo, e os dois foram andando juntos. Daí a pouco o menino disse: pai. Abraão respondeu: que foi, meu filho? Isaque perguntou: nós temos a lenha e o fogo, mas onde está o carneirinho para o sacrifício? Abraão respondeu: Deus dará o que for preciso. Ele vai arranjar um carneiro para o sacrifício, meu filho. E continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus havia indicado, Abraão fez um altar e arrumou a lenha em cima dele. Depois amarrou Isaque e o colocou sobre o altar em cima da lenha. Em seguida pegou a faca para matá-lo. Mas nesse instante, lá do céu, o anjo do Senhor chamou, dizendo: Abraão, Abraão. Estou aqui, respondeu ele. O anjo disse: não machuque o menino e não lhe faça nenhum mal. Agora sei que você teme a Deus, pois não me negou o seu filho, o seu único filho. Abraão olhou em volta e viu um carneiro preso pelos chifres no meio de uma moita. Abraão foi, pegou o carneiro e o ofereceu como sacrifício, em lugar do seu filho.
Abraão pôs naquele lugar o nome de O Senhor Deus dará o que for preciso. É por isso que até hoje o povo diz: na sua montanha o Senhor Deus dá o que é preciso. Mais uma vez o anjo do Senhor lá do céu chamou Abraão e disse: por que você fez isso e não me negou o seu filho, o seu único filho? Eu juro pelo meu próprio nome, diz Deus, o Senhor, que abençoarei você ricamente. Farei com que os seus descendentes sejam tão numerosos como as estrelas do céu ou os grãos de areia da praia do mar, e eles vencerão os inimigos. Por meio dos seus descendentes, eu abençoarei todas as nações do mundo, pois você fez o que eu mandei. Essa palavra é uma palavra muito forte porque Isaac era o único filho de Abraão, um filho no qual ele demorou tanto tempo para ter. E eu queria te levar a refletir comigo 5 pontos para que você esteja atento ao que Deus esteja falando na sua vida. E a primeira delas é que você esteja sempre atento à voz de Deus. Abraão, ele ouve um comando de Deus, e Deus, dá um filho a Abraão, com tanto tempo que ele ansiava pelo esse filho. E Abraão tem esse filho no momento que ele mais desejava. O Senhor pede que Abraão leve o seu filho como sacrifício vivo até o local que ele iria indicar. E Abraão, pelo que eu entendo, Abraão, ele ouviu a voz de Deus. E naquele momento, ele pega o seu filho, não pensa 2 vezes, começa a se preparar para aquele momento de que Deus havia dado o comando. E eu queria te levar a refletir uma palavra. Como você tem ouvido a voz do Pai? Você tem estado atento nesses dias àquilo que o Senhor tem te pedido? Ou está atento àquilo que Deus te entregou para esse momento? Eu vejo que para Abraão foi muito difícil, mas uma coisa falou muito mais alto ao coração dele: a obediência ao Senhor. Foi Deus que deu e era do Senhor. Quando nós temos algo, tudo aquilo que Deus nos dá, tudo aquilo que nós temos foi algo que Deus nos deu. Talvez você está me assistindo da sua casa e você está pensando: mas eu não entregaria o meu filho. Mas o seu filho é propriedade exclusiva do Senhor. Talvez você não entenda o que Isaac representa hoje nessa palavra. Mas Isaac hoje pode estar representando aquele tempo com Deus que você precisava tanto ter nesse tempo. Talvez o Senhor está pedindo um sacrifício de um momento de oração, que você volte a ter uma vida íntima com Ele. Talvez o Senhor está pedindo que você abandone o seu emprego no momento que você mais precisa e você não entende. Porque foi Deus que te deu esse emprego e você não entende. E Deus, ele chama Abraão de uma forma que Abraão é tão íntimo de Deus naquele momento que ele ouve e ele vai rapidamente fazer a vontade do Pai. E eu queria te perguntar: você está preparado para ouvir a voz de Deus? Porque a voz de Deus, ela é verdadeira. E todo mundo que ouve a voz de Deus tem que estar preparado para executar aquilo que Ele dá como comando. E um segundo ponto que eu queria te levar a refletir nessa palavra. Precisamos estar não somente disposto a ouvir a voz de Deus, mas também você tem que estar disposto a obedecer o comando que Deus te dá. Como é difícil fazer a vontade do Pai, como é difícil você ouvir e deixar as suas vontades para fazer a vontade do Pai. Eu falo por mim, eu tenho uma filha de 5 anos, quem me conhece sabe, ela é tudo o que eu pedi para Deus, ela é o meu milagre.
E quando eu estava estudando essa palavra, Deus ministrou no meu coração. Você estaria disposta a pegar a Helena e levar como sacrifício para mim? E eu falei, Senhor, eu preciso crescer muito. Eu preciso amadurecer para viver esse nível. Porque hoje eu entendo que quando eu tive ela, eu apresentei no altar. Eu entreguei para o Senhor. Porque foi Ele que me deu. E para Abraão foi uma situação muito difícil. Mas ele não pensou duas vezes. Ele começou a ouvir o comando que Deus tinha falado com ele. E naquele momento ele começa a preparar. A palavra de Deus diz que ele começa a preparar. Aqui no versículo 3. No dia seguinte, Abraão se levantou de madrugada, né? Ele preparou o jumento, ele cortou a lenha que iria queimar o seu filho, né? Para o sacrifício, e saiu para o lugar que Deus havia indicado. Deus, ele vai falar com você, ele vai te dar a direção também para onde você precisa ir, como você precisa fazer algo. Talvez você não tenha entendido o que você tem vivido nesses dias, eu não sei o que você tem passado por esses dias, mas Deus, ele sempre está na direção, no controle de tudo. Você pode até achar muito difícil, mas a situação que você está passando, ou aquilo que Deus te entregou e que você às vezes guarda com tanto carinho, ele não é totalmente seu se você não estiver disposto a entregar nas mãos do Senhor. E naquele momento aqui no versículo 3, ainda parte B, Isaac e 2 empregados também foram junto com Abraão. E eu queria te chamar a atenção para esse momento, porque as pessoas estão te observando. Será que você tem pregado aquilo que você vive? Será que você tem falado, o meu filho que eu tanto amo, que é o milagre de Deus na minha vida, que foi algo que eu tanto desejei, Deus me entregou, porque foi Ele que me deu, eu sou obediente ao Senhor. E as pessoas que estão do seu lado, as mais próximas principalmente, estão te observando. Aqueles empregados, eles eram íntimos de Abraão. E naquele momento que Abraão faz a preparação de tudo que ele iria levar para o sacrifício, ele chama os seus empregados e vai junto com ele. Ele, Isaac e 2 empregados seus. E eles saem em direção ao propósito de Deus. Aquilo que Deus deu como comando. Você tem se direcionado de acordo com o que a voz do Senhor tem te dito? Aquilo que Deus tem pedido para você fazer nesse tempo, você tem obedecido? Por mais que gere dor, por mais que gere perda na sua vida? Eu queria que você começasse a refletir comigo. Porque tudo aquilo que Deus te dá não te pertence e você está cuidando para Ele. Tudo aquilo que nós temos hoje aqui é algo que Deus nos confiou para cuidar para Ele. Então a gente tem que estar sempre preparado a devolver novamente para o Senhor. E o terceiro ponto diz: esteja sempre preparado para cumprir a vontade do Pai. E eu vejo que, já que tudo que temos é do Senhor, nós temos sempre que estarmos preparados. Qual é a preparação que você tem tido na sua vida? Como você tem se preparado para cuidar da sua família? Como você tem se preparado para cuidar do seu ministério? Como você tem cuidado para cuidar da sua família, de cuidar da sua esposa, daquilo que Deus te confiou? Quando fala de uma preparação aqui, não fala somente de você entregar, mas uma preparação espiritual. Porque você só vai conseguir entregar algo que Deus te deu se você tiver com o espírito alinhado ao que Deus está falando, ao Espírito de Deus. E nesse momento, eu queria que você refletisse. Você tem ensinado a sua filha, o seu filho, a sua esposa, você como sacerdote do seu lar, aqui representado como Abraão, você tem ensinado a sua esposa a ser fiel ao Senhor? Você tem ensinado os seus filhos a ser fiel ao Senhor? Porque quando Abraão, ele decide a fazer a entrega do seu filho, ele estava testemunhando assim para aqueles, não somente aqueles empregados, aqueles funcionários dele, mas também para o seu próprio filho, a obediência ao Senhor.
E eu acredito que naquele momento Isaac, ele não entendeu, mas como ele era uma criança que estava sempre ali com o pai, um homem temente a Deus, ele entendia o que era sacrifício. E quando no momento que aquele pai deita o seu filho sobre aquele altar para ser queimado como entrega de sacrifício, ele entendeu: eu sou o sacrifício do meu pai hoje. E eu queria que você entendesse que o seu filho hoje pode ser um sacrifício. A sua esposa pode ser um sacrifício. O seu esposo pode ser um sacrifício para você, esposa que está me assistindo, me ouvindo de alguma forma. Aquilo que você é dentro do seu lar é aquilo que é uma semente que vai brotar sobre o coração da sua família. Nesse tempo que a gente tem passado dias confinados dentro dos nossos lares, o que você tem apresentado à sua família? Tem estado cada um em um cômodo, cada um fazendo a sua vontade? Nesse horário tem N live, né? Sendo apresentadas, sendo divulgadas, Instagram, Facebook, YouTube. E cada um tem estado na sua live preferida. Existe um propósito de Deus nesse tempo. Você precisa entender o que Deus está pedindo como sacrifício nesse tempo de confinamento do seu lar, no seu lar. Eu só queria abrir um parênteses para falar sobre isso, eu não queria entrar muito nesse assunto, mas é algo que tem sido a nossa realidade nesses dias. Você tem ensinado o seu filho a cumprir os propósitos de Deus, mesmo estando entre vocês ali? O seu filho tem visto você orar, o seu filho tem visto você adorar o Senhor? O seu filho ou a sua família tem visto você entregar o seu devocional ao Senhor nesse tempo? O seu filho tem testemunhado isso? Porque Isaac testemunhou o seu pai entregando ele mesmo. E isso foi uma das coisas que mais me chamou a atenção. Por isso que eu queria abrir esse parênteses para você hoje. Como tem sido as suas diárias no seu lar? Deus tem nos dado a oportunidade a cada manhã de começar algo novo. Porque Ele tem algo para derramar nesses dias. Eu acredito que quando Isaac começou a subir com o pai dele, carregando aquela própria lenha nos seus ombros, ele achou assim: eu estou do lado do meu pai, fazendo aquilo que o meu pai ouviu Deus pedir. Deus pedir para ele fazer. E ele se sentiu útil, porque ele estava sendo útil ao pai dele, servindo a Deus. Então eu acredito que isso foi uma preparação para Isaac, porque ele estava sendo entregue. E naquele momento ali, Isaac vai, como a palavra de Deus diz, Isaac vai do lado do seu pai. E ele carrega sobre os seus ombros. E ele começa a subir. E quando chega lá, eles começam a preparar o ambiente que o Senhor tinha pedido. Imagine o coração de Abraão, como estava. Ele preparando um altar onde ele queimaria o seu próprio filho. E eu acredito que na cabeça dele passou várias coisas, mas a primeira coisa que ele fez foi: Pai, eu estou cumprindo a sua vontade. Porque hoje o que eu mais amo é o meu filho e eu estou te entregando. E ele preparou tudo conforme a orientação de Deus. E eu queria te chamar para isso agora. Esteja preparando tudo no seu lar, conforme a vontade de Deus nesse tempo. Muitas pessoas talvez tenham feito questionamentos, coisas que Abraão não fez. Abraão não questionou ao pedido do pai. Talvez você tenha questionado ao Senhor porque você tem perdido o seu emprego,
nesse tempo. Talvez você tenha questionado ao Senhor porque você não está podendo sair nas ruas. Talvez você está questionando ao Senhor porque você não pode vir cultuar o Senhor na igreja, na própria igreja. Mas você não pode esquecer que tudo isso foi Deus que te deu. E Ele tira na hora que Ele quiser. E naquele momento ali que Abraão ouviu a voz de Deus, ele disse apenas uma coisa, que ele iria cumprir. Ele começou a fazer tudo conforme o que Deus pediu. Então, aqui no versículo 8, aqui no versículo 6 diz: Abraão pegou a lenha para o sacrifício e pôs nos ombros de Isaque. Pegou uma faca e fogo e os dois foram andando juntos. Daí a pouco o menino disse: Pai. Abraão respondeu: Que foi, meu filho? Isaque perguntou: Nós temos a lenha e o fogo, mas onde está o carneirinho para o sacrifício? Imagine o seu filho te perguntando isso. A curiosidade de uma criança, né? E ele pega, Abraão responde: Deus dará o que for preciso. Ele vai arranjar um carneirinho para o sacrifício, meu filho. Essa foi a resposta de Abraão para Isaque. Ele tinha convicção da entrega dele, mas ele também tinha convicção da provisão de Deus no tempo certo. Isso é muito forte. Talvez você não tenha entendido o que Deus tem te pedido, mas eu queria que você parasse e fixasse esse quarto tópico aqui. Creia na provisão do Pai. Você tem estado convicto na provisão do Pai nesse tempo? Talvez tenha começado a faltar algo na sua casa. Talvez você tenha começado a se preocupar com o emprego que você está tendo que ficar em casa. Talvez você tenha se preocupado com aquilo que Deus tem te pedido. Talvez você tenha se preocupado com tantas coisas. E você só precisa saber de uma coisa: a provisão do Pai sempre está disponível àqueles que são obedientes. Deus nunca deixará um filho desamparado no momento que ele mais precisará. Jamais. Eu tenho certeza que você na sua casa, que crê na provisão de Deus, já foi surpreendido pelo que Deus já fez na sua vida, de alguma forma. E Abraão pega e continua a caminhar junto. No versículo 9 diz: Quando chegaram ao lugar que Deus havia indicado, Abraão fez um altar e arrumou a lenha em cima dele. Depois arrumou Isaque e o colocou sobre o altar em cima da lenha. Em seguida pegou a faca para matá-lo. Mas nesse instante, lá do céu, o anjo do Senhor o chamou, dizendo: Abraão, Abraão. Estou aqui, respondeu ele. O anjo disse: Não machuque o menino e não lhe faça nenhum mal. Agora eu sei que você teme a Deus, pois não me negou o seu filho, o seu único filho. Abraão entrega o seu filho e ele ouve a voz do anjo do Senhor dizendo para ele que não era para ele machucar o filho dele. Mas como que ele não machucaria se o filho era o próprio sacrifício? É aí que entra a provisão de Deus. Deus sempre irá prover. Só depende da nossa fé. Só depende da sua fé. E quando o anjo fala para Abraão, para ele não machucar o seu filho, Abraão
olha em volta e vê um carneiro preso pelos chifres, no meio de uma moita. Deus tem preparado esse carneiro na sua vida nessa noite. Deus, Ele tem encaminhado para você que crê a provisão dEle neste tempo. Não deixa que a sua entrega interrompa naquilo que for bênção de Deus na sua vida. Porque você só é dono daquilo que você dá. Você só é dono daquilo que você entrega para o Senhor. Talvez você não está entendendo, mas como que eu vou entregar algo? Como que eu sou dono daquilo que eu entrego? Porque quando você entrega ao Senhor, você entende que aquilo ali foi confiado a você. E aí que vem a recompensa do Senhor. Porque Deus, Ele vai te dar mediante aquilo que você está disposto a entregar. E assim, quando Abraão olha em volta e vê aquele carneiro amarrado pelos chifres, Abraão, no meio de uma moita, né, Abraão pegou o carneiro e ofereceu como sacrifício em lugar do seu filho. Abraão pôs naquele lugar o nome de o Senhor Deus dará o que for preciso. É por isso que até hoje o povo diz: na sua montanha o Senhor Deus dá o que é preciso. Mais uma vez o anjo do Senhor lá do céu chamou Abraão e disse: por que você fez isso e não me negou o seu filho, o seu único filho? Eu juro pelo meu próprio nome, diz Deus, o Senhor, que abençoarei você ricamente. O quinto ponto é: Deus devolve a Abraão na medida da sua entrega. Deus devolve a Abraão na medida que ele entrega. Aqui quando fala, por que você fez isso? Né? Quando o anjo pergunta, por que você fez isso? Quando Deus pergunta, não negou o seu filho, o seu único filho. Eu juro pelo meu próprio nome, diz o Senhor, Deus o Senhor, que abençoarei você ricamente. Farei com que os seus descendentes sejam tão numerosos como as estrelas do céu e os grãos de areia da praia do mar. E eles vencerão os inimigos. Aqui Deus faz uma promessa a Abraão, que a descendência dele seria ricamente abençoada e que se estenderia. E eles não seriam somente abençoados, mas eles tinham uma promessa de vencedores, que eles venceriam os inimigos. A sua entrega te fará vencedor. A sua entrega te fará um homem abençoado, uma mulher abençoada, uma família abençoada. Na medida que você estiver disposto a entregar ao Senhor. Quando fala por meio dos seus descendentes, eu abençoarei todas as nações do mundo, pois você fez o que eu mandei. Você que está me ouvindo hoje, está sendo abençoado por causa da atitude de obediência de Abraão, através da entrega de Isaac. Você foi alcançado através da obediência de Abraão com a entrega de Isaac. E quando você entrega algo, você se torna merecedor por isso. Porque você consegue alcançar outras pessoas com a sua obediência. Aquilo que Deus te pede hoje, abençoará outras pessoas, sendo que mesmo você não entenda. Porque aquilo que Deus nos pede, Ele já tem uma certeza concretizada lá na frente. Porque Ele é o Deus da provisão. Às vezes a gente não entende porque nós nos apegamos, nós carregamos para nós aquilo que nós sabemos que é de Deus. E tudo aquilo que a gente acha que é nosso gera dor. Gera dificuldade de entrega.
E Abraão, ele não pensou duas vezes. Quando Deus pôs Abraão à prova, ele seguiu tudo conforme a vontade do Pai. Eu queria te perguntar hoje, você está disposto a fazer tudo conforme a vontade do Pai? Eu queria que você se atentasse que tudo aquilo que Deus te pede, Ele não vai te pedir em vão. É porque lá na frente, você vai ver fruto dessa entrega. Nós somos frutos da entrega de Abraão. Você no seu lar hoje me ouvindo, você foi alcançado com a entrega de Abraão. O que o Senhor tem te pedido? O que o Senhor tem ministrado agora no seu coração? Que você precisa entregar ao Senhor. Talvez hoje é tempo de você voltar com o seu Isaac para casa. Mas você só vai conseguir voltar com o seu Isaac se você cumprir tudo conforme a vontade do Pai. Quando entregamos algo ao Senhor, isso é muito sério. Quando falamos, eu e a minha casa servimos ao Senhor, eu e a minha casa, eu e a minha família pertencem ao Senhor. Você realmente tem vivido isso nesses tempos? Você realmente tem vivido isso que você tem pregado? Abraão, ele não pensou na dor da sua esposa, ele não pensou na sua dor, ele não pensou na dor do seu filho, porque ele sabia que seria algo satisfatório, porque ele estava entregando para Deus, para a pessoa certa. Você tem entregue algo, você tem feito o sacrifício, mas você tem entregue para a pessoa correta? Quantas vezes a gente tem feito sacrifícios errados? Quantas vezes nós temos dado o nosso tempo, total tempo para o nosso trabalho e temos esquecido daquilo que Deus tem nos dado? Eu queria chamar a sua atenção porque às vezes você pede algo tanto a Deus, como eu pedi a minha filha, e Deus me deu, e quando eu entreguei no altar, que eu apresentei a minha filha ao Senhor, eu falei, Senhor, a minha filha é do Senhor, e tudo aquilo que eu fizer, eu quero que ela faça também para o Senhor, mas eu preciso desde já ser o exemplo para ela, porque se eu fazer errado, ela não irá praticar lá na frente. Ela não vai conseguir entender o que é entrega para Deus. Ela não vai conseguir entender o que é sacrifício verdadeiro para Deus. E talvez você tenha feito um sacrifício completamente desnecessário aos olhos do Pai. Porque talvez você tenha pedido algo para Deus, Deus te confiou, te entregou. E como você tem vivido essa promessa, esse propósito, esse milagre? Nós temos visto tempos difíceis. Tempos que emprego tem sido difícil. Muitas pessoas têm pedido emprego, pessoas têm sido honradas. Mas e quando o Senhor te entregou? Você tem beneficiado o Senhor, o reino, com o seu trabalho? Você tem beneficiado ao Senhor com o seu tempo? Ou você tem se dedicado 100% para o seu trabalho? Nós temos visto pessoas que oram tanto ao Senhor para Deus dar um homem de Deus para eles, uma esposa de Deus. Quando casam, esquecem de vir novamente ao altar do Senhor, à casa do Senhor, a de se sacrificar diante de Deus como um sacrifício correto, entregar para o Senhor aquilo que realmente é do coração de Deus. Talvez você tenha desejado tanto um carro, Deus tem te dado o carro. Você tem abençoado vidas, você tem abençoado o reino com o carro que Deus te entregou. Quando o Senhor tem pedido para você abençoar a vida de um irmão, você tem abençoado com uma carona? Isso é muito sério. Porque quando nós falamos que o que eu tenho é do Senhor, ele tem que estar disponível ao Senhor. Você tem que estar disposto a entregar ao Senhor no tempo correto. Porque senão você vai ficar sem o seu emprego. Porque senão você vai ficar sem o seu carro. Porque senão você vai perder a sua família. Porque quando nós prometemos algo para Deus, nós temos que cumprir de todo o coração, em obediência. Abraão, ele entregou o filho dele para Deus porque ele sabia que Isaac foi Deus que tinha dado para ele.
Talvez se, eu não sei, mas talvez se Abraão não tivesse entregue a Deus, a Isaac, obedecido a voz, o comando de Deus, talvez o seu filho teria se perdido em meio à caminhada. Talvez o seu filho teria morrido em meio à caminhada. Talvez você não tenha entendido o que você tem passado no seu lar, com seus filhos. Talvez você não tenha entendido o que você tem passado com a sua família. Mas porque talvez você não entende que teria que ter feito um sacrifício lá atrás, que você talvez não obedeceu. E eu queria chamar a sua atenção porque esse é um tempo de você viver a vontade de Deus. Esse é um tempo de você se atentar ao comando que Deus tem te dado. Você quer viver dias abençoados na presença do Senhor. Você quer viver dias abençoados na sua família. Você quer viver dias prósperos no seu trabalho. Talvez você, comerciante, não tenha entendido porque você tem passado por esse tempo ruim. Mas se você quer entender o que Deus tem para fazer, esteja disposto a entregar o que Ele te pedir. Entregue ao Senhor. Aquilo que você tanto adora, foi Deus que te deu. Aquilo que você tem venerado, foi Deus que te deu. Às vezes, um milagre, ele se torna uma idolatria na sua vida. E isso é muito sério. Você não pode adorar os seus filhos mais do que você adora o Senhor. Você não pode adorar a sua família muito mais do que você adora o Senhor. Não estou falando para você abrir mão, mas eu estou falando com relação a você estar atento à voz de Deus. A você ouvir o direcionamento de Deus. Porque quem anda segundo a vontade do Pai, entende tudo aquilo que o Senhor te pede. E você será ricamente abençoado. Por isso que a gente vê tantas pessoas prósperas, porque ele não mede 2 vezes antes de entregar aquilo que é de Deus. E lá na frente você vê que essas pessoas são ricamente abençoadas. O seu lar é abençoado, a sua família é abençoada, o seu trabalho é abençoado. Mas talvez você não conhece, às vezes você critica alguém, mas você não conhece o tamanho do sacrifício que foi feito pelaquela pessoa. É tempo de voltar à vontade do Pai. O Senhor está aguardando que você suba o monte disposto a sacrificar aquilo que Ele te pediu. Você está disposto a queimar aquilo que você tanto adora pelo Senhor? Eu queria que você guardasse essa palavra no seu coração. E que você entendesse também que existem pessoas que dependem de você para ser abençoado. Existem muitos lares hoje que têm internet, Wi-Fi, que possam estar usufruindo dessa palavra nessa noite. Mas existem muitos lares que não tem meio algum contato com a internet. Existem pessoas que estão passando necessidades precárias nesse tempo. Existem pessoas que não estão ouvindo o que Deus tem falado, porque às vezes não conhece Jesus. Talvez aquilo que você tem vivido no seu lar nesta noite, momento de adoração, de palavra, devocional, tempo com Deus, muitos lares estão vivendo totalmente ao contrário. Por isso que você tem que estar atento à vontade do Pai. Estar atento a ouvir a voz de Deus, porque você tem que estar disposto a orar nesse tempo. De se entregar nesse tempo em oração. De se sacrificar nesse tempo em oração por essas pessoas que não conhecem Jesus. Existem mulheres que estão sendo violentadas nos seus próprios lares. Existem pais que estão sendo agredidos pelos seus próprios filhos nesse tempo. Existem lares que estão completamente atordoados nesse tempo porque não tem uma direção de Deus. Deus te levantou nesse tempo para mudar uma geração. Deus tem te levantado nesse tempo para você entender o que é sacrifício, o que é entrega verdadeiramente do que é benéfico para Deus, no reino de Deus. Talvez o sacrifício que Deus quer de você hoje é que você esteja disposto a cuidar de vidas. Que você esteja disposto a abrir a sua casa para uma célula. Que você esteja disposto a pagar um preço pelo seu vizinho que
bate na esposa. Talvez você tenha se colocado no conforto do seu lar. Que muitas pessoas têm um lar muito confortável, mas existem pessoas que não têm isso. Nós temos visto nesse tempo que pessoas têm, logo quando saiu esses problemas desse vírus, pessoas foram completamente desesperadas por supermercados tentando fazer o seu próprio estoque, porque eles tinham dinheiro para isso. Mas essas pessoas não se atentaram que existiam pessoas que não tinham dinheiro para poder estar comprando aquilo. Esse é o tempo da gente viver o amor verdadeiramente do Pai, de sermos um no Pai como Cristo e o Pai é, como o Pai em Cristo é. Esse é o tempo de você viver o amor no seu lar, é você vivenciar esse amor de entrega com os seus vizinhos. Sacrifique algo para Deus nesse tempo. Peça ao Senhor de discernimento. O que o Senhor quer de você verdadeiramente nesse tempo? Talvez você tenha questionado o que Deus tem te pedido. Mas saiba que a obediência te fará merecedor de acordo com o que você entregar ao Senhor. Eu queria que você fechasse os seus olhos, aonde você estiver no seu lar. E eu queria fazer uma oração abençoando o seu lar neste momento. Eu queria que você estivesse com seus ouvidos abertos para o que o Deus tem falado neste tempo para você, para sua família, para o seu ministério, para a sua igreja, para o seu pastor. Aquilo que Deus tem falado através da vida dos seus líderes. Aquilo que Deus tem falado nesse tempo através dos seus pais, para vocês como ensinamentos nos seus lares. Esteja atento ao que Deus está falando. Esteja obediente e preparados para cumprir a vontade do Pai. Creia na provisão do Pai. Deus não vai deixar que falte nada para você, se você estiver disposto a entregar. Se você estiver disposto a vivenciar aquilo que é propósito de Deus na sua vida. E Deus irá te devolver na medida da sua entrega. Feche os seus olhos. Senhor Deus, amado Pai, ó Deus, nesse momento eu queria que o Senhor entrasse nos lares de uma forma sobrenatural, ó Deus, ministrando no coração dos seus filhos nesta noite. Que o Senhor possa, Pai, ministrar, ó Deus, aquilo que o Senhor tem como novo para este tempo, ó Deus. Porque eu acredito que depois desses dias, ó Deus, nunca mais a nossa vida será a mesma. E eu acredito que o Senhor tem o teu poder, ó Deus, para fazer. Independente da circunstância que estamos passando, Deus. Independente da situação que muitas pessoas têm vivido. Ó Deus, eu peço que o Senhor Deus venha ministrar, ó Deus, no coração de cada Abraão, ó Deus, que tem me ouvido nesta noite. Que eles possam entender, ó Deus, qual é o seu Isaac que precisa ser entregue para o Senhor, ó Deus. E eu peço que o Senhor Deus venha abençoar de uma forma sobrenatural nesta noite, ó Deus. Todos aqueles, ó Deus, que estão dispostos a te obedecer, ó Deus. Que o Senhor também possa alcançar, ó Deus, os lares, ó Deus, no qual não conhece o Senhor, ó Deus. Que o Senhor possa nesta noite, ó Deus, resgatando, ó Deus, tudo aquilo que foi perdido, ó Deus, mediante ao teu povo. Ó Deus, leve essa bênção, ó Deus, essa promessa, ó Deus, sobre essas pessoas nesta noite, assim como nós fomos alcançados através da vida de Abraão, ó Deus, do sacrifício que Abraão fez, assim como nós, como essa geração, ó Deus, neste tempo, eu peço que o Senhor Deus possa alcançar outras vidas, que vidas sejam saradas, ó Deus, nesta noite, ó Deus, que o Senhor possa ir de encontro, ó Deus, com lares, ó Deus, que estejam, Pai, em atrito, Senhor, que o Senhor possa estar entrando com a sua restauração nessa noite, ó Deus, que a salvação esteja entrando sobre os lares, ó Deus, em nome de Jesus. Deus, nós profetizamos nesta noite, ó Deus, que lares, ó Deus, nunca mais sejam os mesmos, ó Deus, através deste tempo que o Senhor tem ministrado a tua palavra, ó Deus. Em nome de Jesus, ó Deus, eu te peço que o Senhor possa usar, ó Deus, o sacerdote, Senhor, neste tempo. Ó Deus, que os homens venham entender, ó Deus, que eles são exemplos para os seus filhos e esposas neste tempo. Ó Deus, que tudo aquilo que eles fizerem, ó Deus, será algo benéfico na vida de alguém, ó Deus. E principalmente do seu lar, dos seus filhos, da sua família. Ó Deus, nós falamos de família porque neste tempo, ó Deus, o Senhor tem feito algo sobre os lares.
Ó Deus, nós entendemos, ó Deus, que os nossos lares, ó Deus, é o lugar que nós tiramos a nossa armadura, ó Deus. É o lugar onde nós despojamos de tudo aquilo, ó Deus, que somos nós mesmos. E nós pedimos que o Senhor venha com esse tratamento neste tempo nas nossas vidas, ó Deus, nos nossos próprios lares. Ó Deus, porque o nosso primeiro ministério é a nossa família, é o nosso lar, ó Deus. E assim, ó Deus, como Abraão fez, nós queremos ser exemplos sobre as nossas famílias neste tempo, ó Deus. E que possamos voltar, ó Deus, com o nosso Isaac, daquele monte, ó Deus, onde seria feito o sacrifício. Eu queria que você recebesse do Senhor essa palavra e que você fosse ricamente abençoado. E esteja disposto tudo aquilo que o Senhor está falando nesse tempo, porque toda palavra tem sido um direcionamento de Deus para a sua vida. E não permita que a sua família se perca em meio a esse tempo que Deus tem falado. Seja um sacerdote, uma sacerdotisa no seu lar nesse tempo, uma boca de Deus. Instrua a sua família, abençoe a sua família. Você pode transformar vidas através da semente que você está semeando no seu lar hoje. Você pode estar levantando novos filhos, uma nova estrutura de filho. Você talvez está tendo uma oportunidade de fazer novamente aquilo que você não fez. E daqui para frente tudo será novo, tudo será diferente. A sua vida nunca mais será a mesma a partir desse tempo. Em nome de Jesus, eu te abençoo. Fique com Deus, que o Senhor venha abençoar a sua vida ricamente. Em nome de Jesus, nós te louvamos, Senhor. Amém.